Bom, se você se considera uma pessoa burra e quer trabalhar com tecnologia, eu imagino que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. E por que eu tô falando isso? Porque eu, Guilherme Santos, trabalho até o momento com tecnologia, então não levei uma layoffada ainda. Quer dizer, já levei ao longo da carreira, mas no momento estou empregado na área de tecnologia e eu me considero, e outras pessoas devem considerar, só que não de forma aberta, né? Porque quando elas falam em voz alta fica ofensivo, mas eu me considero um cara meio burrão. E não, talvez não burrão no sentido de eu ser um completo imbecil, assim, ignorante, mas burrão no sentido de talvez eu não tenha as melhores habilidades possíveis para lidar com a parte de tecnologia. Então, assim, eu olho isso me comparando com quem está ao meu redor, né? Então pode ser que eu só esteja errado mesmo. Mas geralmente pessoas ao meu redor, devs, né, pessoas que trabalham com tecnologia, se dão muito bem com a parte de exatas, se dão muito bem com matemática e resolver fórmulas e resolver expressões e coisas do tipo. E eu gosto de alguma parte da matemática mais relacionada à parte de análise, mas eu diria que eu não sou um fã tão grande assim de exatas, sabe? Diria que até tenho mais facilidade com, sei lá, criar uma história da minha cabeça, escrever um poema ou me comunicar e tal. Diria que eu tenho até muito mais facilidade com isso do que com essa parte. Além disso, eu vejo que geralmente essa galera, ela tem uma, talvez por conta da matemática, provavelmente, eles têm uma certa facilidade de, eu não sei porque eu tô com fone, eu tô tirando, não faz sentido nenhum. Eles têm uma certa facilidade de entender regras e lembrar dessas regras, e também eles têm uma certa facilidade de entender conceitos que são um pouco abstratos assim. E em todos esses pontos eu me sinto, e não só me sinto, porque daí quando eu falo me sinto, parece que é muito uma síndrome do impostor ali, ou algo do tipo, mas assim, eu acho que de fato eu tô um pouco abaixo da galera ali. E, só que mesmo assim eu sigo aqui na carreira de tecnologia e sigo, inclusive, evoluindo do ponto de vista da minha gestão. E para fazer isso, sendo um burrão, tem alguns mantras, dicas, regras, sei lá, chama do que você quiser aí, que eu tento seguir e que eu acho que, olhando hoje em retrospecto, é o que me ajuda bastante a conseguir me manter numa área onde é uma área difícil, é uma área onde ter um QI, e aqui eu estou usando QI porque não achei métrica melhor de inteligência, ter um QI alto, ser inteligente é importante. E eu queria falar um pouquinho desses mantras, dicas, sei lá, aqui hoje. Tá, então eu abri aqui o Imscal. A primeira vez foi um Scalidral, né? A segunda vez foi um Imscal. Por que que eu faço isso, cara? Eu faria esse vídeo inteiro com o meu rosto aí na tela, mas a minha câmera é uma bosta, cara. E então eu prefiro abrir alguma coisa aqui para deixar a câmera um pouquinho menor, porque o pai quando fica em 8 pixels ele fica bonito, entendeu? Não tem o que fazer. Eu de longe é difícil, fica embaçado, fico lindo. Então, cara, vamos lá, vou passar aqui rapidamente. A ideia é que seja um vídeo rápido, eu vou só, não criei nenhum roteiro, eu vou só passar pelos pontos aqui e comentar um pouco do que eu acho deles e por que que eu tento aplicar eles e no que eles me ajudam. Então, vamos lá. Tem que descer aqui. Boa, nossa, primeiro ponto, hein? Ponto forte. Aceite a verdade. Cara, esse daqui é só para tirar o elefante da sala e é só para meio que setar o seu comportamento. Eu não vou falar mindset, é para setar o seu comportamento. E qual que é o comportamento que você, se for uma pessoa um pouquinho mais lerdinha como eu, tem que ter? É o comportamento de um low profile. Então, cara, se você não é tão talentoso quanto os outros, a primeira coisa que você tem que saber
é que tu não deveria se comparar com os outros. Tanto para tu não se sentir triste, tanto para tu não tentar seguir as mesmas práticas. Então, se tem um cara muito mais talentoso que você, que entrega a tarefa até a metade do dia e pega ali a tarde para ficar de boa, se ele é muito mais talentoso que você e tá claro isso, provavelmente tu não deveria estar fazendo isso, porque tu não tá no mesmo contexto ali. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, que é o que mais funciona para mim, inclusive, é, é uma coisa que eu até trago um pouco do esporte, que é se tu não tem talento, se tu é burrinho, tu é ruim, tu tem que ralar, entendeu? Então, se você é um pouco mais lerdinho do que os outros, você vai ter que ralar mais que os outros. E isso me ajuda muito, porque esse ponto de vista, esse comportamento que eu tenho, ele me torna resiliente para quando eu realmente tenho que ralar. Então, quando eu realmente tenho que ralar, para mim tá ok, porque quando eu entrei no jogo, eu já entrei sabendo dessa regra. Eu já entrei sabendo dessa regra de que eu tô um pouquinho abaixo da galera, então eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Boa. Segundo ponto, anote as coisas. Cara, isso aqui salva a minha vida, tá? Eu faço muito isso aqui. Porque qual que é o ponto? Eu não lembro se eu coloquei um ponto aqui de pergunte, eu posso ter colocado, mas às vezes existem determinados contextos onde tu não consegue perguntar. E não tô nem falando da sua empresa ter uma cultura ruim, onde, sei lá, tu perguntar pode ser visto de uma maneira ruim, que não é o meu caso. Mas se for o teu, eu recomendo que tu procure sair dessa empresa. Eu tô falando mais de um contexto de, às vezes tu tá numa call e as pessoas estão discutindo sobre temas importantes e estão tentando chegar num acordo ou numa saída importante para aquela call. E no meio da conversa deles ali, tu não entende algum termo. Isso é comum de acontecer, principalmente em call, sei lá, se é um dev que está começando, é normal que um dev converse com outro e eles falem algum termo que tu simplesmente vai entender que é grego. Assim, isso é comum de acontecer, isso acontece a todo momento, só que dependendo do contexto, às vezes não cabe muito tu interromper ali para perguntar o que que é. Se é na sua daily ali, do time, e vocês estão naquela pré-daily, que é antes de todo mundo chegar e tal, tu não entendeu alguma coisa, pergunta mesmo. Pergunta mesmo, que aí faz sentido. Mas dependendo da call ali, e tu vai saber quando for, tu não consegue ter esse espaço para perguntar. E aí tem duas coisas que eu faço. Quando é uma call onde eu sinto que não vou ser tão acionado assim, então eu não preciso estar prestando tanta atenção naquela call, eu geralmente abro uma abinha ali do lado com um DeepSeek, um chat GPT da vida, e aí alguém vai me xingar nesse momento, mas vou falar, e eu pesquiso aquele termo de forma resumida, só para mim conseguir entender o que está sendo falado, sabe? Então, eu faço isso bastante, assim, e pra falar a verdade, começou a me ajudar muito. Porque às vezes é uma conversa ali que tá rolando, tu não entendeu um termo, tu pergunta ali pro chat GPT, ele te dá um resuminho básico. Obviamente, eu recomendo que tu vai entender de fato aquilo, pesquisar mais a fundo depois, mas ali, para tu entender o contexto da conversa, o que está sendo falado, ajuda demais. Então, isso para mim funciona bem. E quando é uma call onde tu pode ser acionado ali, alguém pode te perguntar algo, tu pode ser acionado por alguma coisa, então tu tem que estar com mais atenção naquela call. Eu só anoto mesmo e deixo para ver depois, porque abrir o chat GPT ali ele vai meio que tomar uma threadzinha do seu cérebro, um processador do seu cérebro ali, e pode ser que tu perca a atenção na call. Provavelmente vai, por algum tempo até tu entender. Então, ou eu anoto, ou eu abro uma abinha do lado, ou o que sempre funciona, né, e que seria a mãe aí do anote as coisas, é pergunta e anota a resposta do cara. Cara, e a terceira coisa, cara, essa aqui é muito importante, cara. Essa aqui é maneira de falar, sabe por quê? Agora eu tô numa função mais técnica, mas nos últimos 2 anos, mais ou menos 2 anos,
eu tive uma posição onde eu tive muito contato com pessoas de diversos levels da empresa e diversos níveis de experiência e tempo de trabalho e tal. E, cara, é engraçado falar, mas isso aqui acontece do C-level ao estagiário, cara. Todo mundo já teve vergonha de responder que não sabe para uma pergunta. Todo mundo já pressupôs que deveria saber a resposta de algo por algum motivo, tu pressupôs que tu tinha que saber, tu deveria saber, mas tu não sabia e aí você ficou se embaraçando com a resposta e procurando alguma coisa que seja convincente para dar de resposta, ao invés de dizer que não sabe. Não sei, porra. Fala que não sabe. E assim, todo mundo, cara, eu já vi todo mundo passando por isso. Inclusive, esse é um ponto de atenção pra mim. Eu tento sair disso, tá? Mas não é fácil. Sempre acontece, cara. Sempre tem alguma pergunta que te pega despreparado e tu fica nessa dúvida mental de falar, cara, não sei, ou de tentar explicar um pouquinho que tu já sabe e fica nisso. Então, todo mundo já passou por isso. E a verdade é que tu dizer que sabe ou fingir que sabe, vai te atrapalhar muito mais, assim, muito mais do que tu só dizer que não sabe mesmo. E provavelmente essa assim, é um fato, sabe? Tu só falar que não sabe, existe uma probabilidade grande da pessoa ou te explicar aquilo, ou de tu dizer que, cara, não sei, eu vou entender e te retorno com a resposta. Então, esse é o jeito que, cara, provavelmente esse é o melhor jeito de resolver esse tipo de situação. É dizer que não sabe. Tu fingir que sabe algo que não sabe pode te gerar, assim, no momento pode até parecer que tu saiu por cima, tu saiu legal, mas, cara, vai por mim, pode te gerar problemas tu ficar fingindo que sabe as coisas. Inclusive tem um ponto mais na frente aí que é sobre isso. Cara, tem esse ponto aqui que é importante. Inclusive, pensando agora, eu acho que eu esqueci um, mas eu vou colocar ele no final, foda-se. É, que é o seja constante. Qual que é o ponto disso aqui? Principalmente se tu é um cara um pouco mais lerdo igual eu, tu nunca, quase nunca vai aprender uma coisa de primeira. Tipo, quase nunca tu vai aprender uma coisa de primeira. Quase nunca. Quase nunca. Tu sempre. E assim, eu sei que isso é um conceito normal de aprendizado, tá? Mas às vezes até coisas que para alguém vai ser mais simples, tu não vai aprender de primeira. Então você tem que aprender a ser constante em aprender coisas ou a resolver problemas, sabe? Você tem que aprender a ter essa habilidade de continuar fazendo. Então, de continuar estudando, de continuar lendo a mesma coisa, de continuar perguntando a mesma coisa, de continuar vendo o mesmo vídeo. É isso. Isso é uma coisa que se eu não passasse a executar, provavelmente eu tinha me ferrado já. Eu provavelmente já tinha me ferrado, porque realmente, além de ser uma área que realmente você tem que estar sempre estudando, porque tem sempre coisa nova acontecendo, é uma área onde os conceitos, eles são complicados, assim, cara. Existem conceitos complicados que tu não aprende da primeira vez. Você pode achar que aprende, que aprendeu. Você pode conseguir falar, recitar exatamente o que tu leu na doc, tá ligado? Isso não é a mesma coisa de entender. Esse é o ponto. Se recitar exatamente o que o ChatGPT te respondeu ou o que a doc estava escrito, não significa que tu aprendeu. Tu tem que, de fato, entender aquele conceito e, sem constância, geralmente não dá. E se você assim, geralmente não dá para quem é inteligente. Para nós que é burro, não vai dar. Então tem que ser constante, senão você está fudido. O outro ponto aqui, cara, esse é um ponto importante, mas eu vou roubar aqui, cara. Eu vou roubar, eu vou jogar esse cara aqui mais pro final. Boa. Tá, então vamos voltar aqui. Eu dei uma roubada aí, eu dei uma apanhada também pra conseguir mudar essa birosca aqui. Eu não sabia mexer nessa porra, hein. Mas agora eu sei um pouco mais. Então vou voltar aqui do meu roubo. A última coisa que a gente falou foi o constante. Essa penúltima coisa que eu quero falar é garanta que entendeu. Isso tem muito a ver com o carinha aqui de cima, tá? De diga que não sabe. Porque uma das coisas
que eu vi acontecendo e que já aconteceram comigo, que inclusive eu recebi um feedback uma vez de um líder meu e que eu levei a sério esse feedback e que quando eu comecei a aplicar o que ele falou, melhorou muito para mim, era que às vezes eu perguntava uma coisa e aí a pessoa passava, sei lá, 5 minutos me explicando e aí eu não tinha entendido porra nenhuma do que ela tinha explicado. Zero. Porra nenhuma. Mas como ela ficou 5 minutos falando, eu falava, cara, tá bom. Entendi. Saquei. Cara, entendi. Entendi. E aí eu ficava fudido e eventualmente eu tinha que perguntar de novo. E, cara, isso é uma coisa que pode ser ruim, cara. Pode ser ruim. Então, é importante tu tentar garantir que tu entendeu as coisas. É importante passar os 5 minutos e se você não entendeu nada, você ter a coragem de falar: meu irmão, desculpa, tu falou pra caralho, não entendi porra nenhuma, cara. Zero. Zero. Isso é importante, cara. É importante que isso aconteça. É difícil de fazer. É a mesma coisa do diga que não sabe. Tipo, também é um ponto pra mim. Também é um ponto pra mim, porque é algo que às vezes tu só não faz. É algo que dá um pouco de vergonhinha de fazer. É algo que te dá um pouco de medo de incomodar a outra pessoa, de medo de deixar a outra pessoa sem paciência. Isso pode acontecer em algum contexto, mas é algo importante, é um comportamento importante, é um comportamento que me ajudou muito, cara. Porque hoje em dia, eu tenho inclusive uma técnica, que não é uma técnica e não foi eu que criei. Não, acho que pode ser uma técnica, mas não fui eu que criei, que é de redizer o que a pessoa falou, entendeu? Então, se a pessoa falar, cara, então isso aqui é A mais B mais C mais D. Eu falo, então você quis dizer que isso aí é A mais C mais B mais D. Ele, não, não é isso. É A mais B mais C mais D. Ah, A mais B mais C mais E. Não, quase. Só o finalzinho ali, mais C mais D. E isso de ficar repetindo, reexplicando para a pessoa o que ela acabou de me explicar, geralmente faz com que ela explique novamente para mim, né? Igual eu simulei aqui de maneira bizarra. E, e isso me ajuda muito a entender as coisas, velho. Porque tu garantir que entendeu alguma coisa ali é, é essencial para tu conseguir saber o que as pessoas te perguntam ou dizer que não sabe. É essencial para tu se libertar dessa parada de, putz, eu tenho que saber tudo. Não, mas tudo que tentarem te ensinar seria interessante que tu tentasse entender de fato. Então, isso aqui é muito valioso para mim. Eu tento aplicar bastante. Obviamente eu falho, obviamente acontece de eu falar que entendi alguma coisa que eu não entendi. Obviamente isso acontece, sou um ser humano que erra, como todos os outros. Mas esse é um comportamento que me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Tipo, eu comecei a evoluir muito depois que eu entendi que não interessa o que o cara, o tanto que o cara falou. Se eu não entendi, eu não entendi. Então eu tenho que perguntar de novo. E isso aqui é uma libertação. Obviamente, estou falando do meu contexto aqui. Aqui é onde eu trabalho, as pessoas me explicam de novo se eu perguntar de novo. Eu não sei como é aí. Eu espero que expliquem, senão talvez você deveria procurar um outro lugar, né? E aí sim, vamos fechar aqui. Já falei pra cacete, eu tô com sede, não tem água na garrafa. Tô com muita sede, caralho. Mas vamos lá, né? Vamos matar essa porra aqui. Que é abraça a evolução. Cara, esse ponto aqui foi uma coisa, foi uma discussão que eu tive muito um- com o meu líder ali sobre, porque é uma coisa que eu também vi o Deschamps falando, que é muitas vezes o cara ou a pessoa que vai resolver aquele problema ou aprender aquilo que tu tá tentando aprender não é a mesma pessoa que começou a resolver ou aprender aquilo. E isso não quer dizer necessariamente que é porque tu vai delegar esse aprendizado para alguém, mas eu já vi acontecer. Mas o que essa frase quer dizer é que durante esse processo de solução ou de aprendizado, e nem de solução, durante o processo, durante a surra que tu leva para aquele novo conceito ou para aquela tarefa,
durante essa surra, esse pau que você vai levar dela, tu se torna a pessoa capaz de entender ou resolver aquilo. E, véi, isso é uma parada que deixou a minha mente muito mais tranquila. Eu tenho muita dificuldade mesmo, em lidar com o fato de que algo não está andando, sabe? Isso atrapalha o meu sono, isso me dá cabelos brancos, isso, isso me afeta muito. E parte desse problema começou quando eu comecei a lidar com tarefas mais técnicas, que é isso, cara. Às vezes, simplesmente, tu não tá pronto ainda para resolver aquilo e tu vai estar pronto daqui a 2 dias, porque tu ficou 2 dias apanhando. E é simples assim. Às vezes, tu não tá pronto para entender aquele conceito, porque tu vai estar daqui uma semana, porque tu passou uma semana apanhando para ele. Então, isso aqui, entender esse conceito, é o que me deixou um pouco mais leve, assim, me deixou um pouco mais tranquilo com o fato de eu não ser um gênio, um super talentoso que aprende as coisas em um final de semana. Então, eu acho que isso pode ser bastante útil para você. Tem um vídeo do Deschamps falando sobre isso. Eu vou ver se eu acho, mas eu sou preguiçoso. Mas se eu achar, eu coloco aí na descrição, que é muito interessante, que é onde ele fala literalmente sobre isso, sobre como tu passa por um processo quase que de protagonista de anime, sabe? Sabe o protagonista de anime? Ele apanha mais, ele apanha mais um pouco, e ele toma mais uma porrada, e ele leva mais um fatality, mais um KO, e mais uma porrada ali, e no final do episódio ele vai lá e ganha. Porque toda essa surra que ele passou levando durante 50 episódios para o vilão final foi o que fez ele estar pronto para ganhar dele lá no último episódio. Então, eu acho que é isso. Acho que é esse o vídeo. É, Espero que tenha trago algo útil aí para você. Se você gostou, comenta aí. Se você não gostou, comenta aí também. Se você aprendeu alguma coisa nova que tu não conhecia, comenta aí. Se tu não aprendeu, comenta aí também. E até a próxima.